Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Oi, Gabriele, como vai? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo tranquilo. Começou a fazer frio de novo aqui. Eu não gosto muito de frio. Eu gosto de calor. Estava fazendo frio, eu estava aqui todo agasalhado, deixei a barba crescer mais. Aí esquentou, eu estava todo felizão. Eu estava felizão, agora está vindo mais frio aí. Mas tudo bem. Faz Eu parte. gosto de frio. Você mora no Rio, né? Em Niterói? Hum, Eu imagino que você deve sofrer com calor aí. eu sofro. Sofre, né? Me fala uma coisa, Gabriele. Quando eu descobri você aí, não me pergunte como eu descobri. Eu saio vasculhando para tudo quanto é lado, fico fazendo prospecção. Peço indicação para um, indicação para outro, eu vasculho os blogs. Aí, quando eu te achei, eu falei, finalmente eu encontrei alguém que vai bater um papo aqui com o meu canal, vai bater um papo com o Deodato, sobre o C.S. Lewis. E eu quero te agradecer pela disponibilidade, por se colocar aí Prazer é meu. para bater esse papo, tá bom? Prazer é meu. Ok, beleza. Eu queria te perguntar, quando é que o C.S. Lewis entrou na tua vida? Quando é que você viu pela primeira vez ao longo da Pois tua é, vida? isso é uma história longa. Quando era pequena, eu assistia um desenho animado que passava na televisão do Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa. E eu ficava muito emocionada, mas apesar de eu ser de família cristã, desde pequena ia para a igreja e tudo mais, eu não fazia uma associação direta com o cristianismo. Eu achava que era coisa de televisão mesmo. Quando eu cresci, eu ainda era jovem demais nova demais para participar dos grupos de jovens, mas os meus irmãos, que são mais velhos, 7, 8 anos do que eu, eles participaram do grupo de jovens e eles estavam ligados à ABU, e na época a ABU tinha muitos livros do C.S. Lewis, e eles resolveram, então, estudar as Crônicas de Nárnia. E como eu sempre fui xereta, eu xeretei nos livros e comecei a ler. Depois que eu entrei para a faculdade, foi o terceiro momento que eu tive contato, porque os meus irmãos da igreja me diziam, cuidado que você vai perder a sua fé se você estudar demais. E USP é um lugar extremamente ateu. E quando o meu professor de filosofia mencionou o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz no meio da aula de filosofia, eu disse, opa, o que é isso, né? Como é que pode um cara que eu conheço da igreja vir parar aqui na USP? Então, eu bati na porta dele e a gente conversou 3 horas seguidas sobre Deus, o mundo e como esse professor havia se convertido ao cristianismo, lendo livros como C.S. Lewis e autores como C.S. Lewis e o Joseph Pieper, que foi o tradutor do Lewis para o alemão. Então, quando eu terminei a faculdade, eu estava ligada a um curso de educação de adultos e eu não queria largar de jeito nenhum, porque eu estava tão entusiasmada com esse curso que eu me achei como professora. Foi o curso de pedagogia que eu fiz. Então, eu resolvi então fazer o mestrado. E quando eu entrei no mestrado, eu entrei com um bam da educação, mas eu percebi que não era bem o que eu queria. Então, eu bati na porta desse professor e ele disse, ok, eu te oriento se você estudar o C.S. Lewis, que foi o que nos uniu. Então, daí a mais 2 anos e meio, eu estudei o C.S. Lewis, mas eu bati na porta dele de novo e disse, olha, esse autor é muito para minha cabeça, isso não dá para eu fazer um mestrado sobre ele, não. Então, ele disse, então tudo bem, então você faz sobre o Joseph Pieper, que traduziu
o Lewis para o alemão. E foi o que eu fiz a tradução comentada da tese de doutorado do Josef Pieper no mestrado. E quando eu terminei o mestrado, eu disse, ele tinha me dito que o Josef Pieper ia me dar mais base filosófica para encarar o Lewis. Então, quando eu terminei, saí da banca do mestrado, o meu orientador já bateu nas minhas costas e disse, e aí? E aí o quê, né? Eu queria ficar pelo menos uns 10 anos longe da universidade, que eu estava na tal da síndrome pós-dissertação, pós-banca. Então, ele disse, e aí que você disse que queria o Piper para te preparar para o Lewis, então agora você vai ter que fazer o doutorado. E isso era em novembro de um ano, e em dezembro eu já reencaminhei o programa, o projeto, e no ano seguinte eu estava no doutorado, e agora encarando o C.S. Lewis e as Crônicas de Nárnia. E depois disso, eu achei no Lewis uma forma de fazer o link entre a minha fé e a minha razão. E desde então eu estou estudando ele já faz mais de 20 anos. Que legal! Nossa! Você não imagina o quanto eu estou feliz de ter encontrado você. Para a gente conversar, para eu tentar... Olha a expressão que eu vou usar, não vai ficar chocada. Vampirizar um pouquinho do teu conhecimento. Me fala uma coisa. Você comentou dessa crise aí traumática pós-mestrado, pós-doutorado. Não tem um pesquisador que eu entreviste que não, assim, em off, né? Você falou no ar, a maioria fala em off, que quando termina o doutorado, ele está tão traumatizado que ele fala assim, não quero mais saber de pesquisa, depois passa, porque quem começa a pesquisar, a mergulhar em águas profundas, fazer arqueologia no conhecimento, seja em que área for, fica viciado e não quer. É uma cachaça. É uma cachaçinha gostosa. Fala em cachaçinha, você era protestante de qual denominação religiosa? Lá atrás, não sei se você continua ou não. Lá atrás eu era da Igreja Evangélica Livre, que é uma igreja que veio do luteranismo, mas se independeu, por isso que se chama Livre. Entendi. E você é descendente... E tem o foco nas missões. Meus pais são missionários dessa igreja que vieram da Alemanha em 1960. Hoje eu sou anglicana. Ok. Você já ouviu falar do Ricardo Quadros Gouveia? Já, foi meu colega no Mackenzie. Eu entrevistei, depois eu vou mandar o link para você de algumas entrevistas que eu fiz com ele. Atualmente ele mora no Canadá e ele me convidou para participar de um grupo de WhatsApp que ele, semanalmente, ele bate papo com a gente, faz estudos com a gente. Como eu não sou teólogo, eu sou um curioso da teologia e da filosofia, eu fico só ouvindo. Eu gosto muito dele, muito dele. E eu imaginava, pelo pouco que eu estou sentindo de você, que você já deveria, provavelmente já o conhecia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos conversar hoje especificamente sobre o Lewis e suas pesquisas, com toda a liberdade para você falar o que você quiser, como eu sempre falo, já te falei na prosa prévia, né? Lá atrás. Eu sou escada. Eu sou o Dedé do Didi. Eu levanto a bola para o pesquisador falar tudo que ele pesquisou, que ele pensa, independentemente da forma de pensar de cada um. Eu acho que a nossa sociedade está precisando muito desenvolver esse posicionamento diante de quem pensa diferente, ou igual ou diferente. Então, assim, o meu canal tem uma proposta de ouvir tanto ateus como aqueles que acreditam no absoluto, aqueles que acreditam em Deus. Então, depois da vinheta, vou chamar a vinheta, depois da vinheta eu quero bater um papo aí sobre o C.S. Lewis e as suas pesquisas, tá bom? Já a gente volta. Tá legal. Como eu falei antes da vinheta, estou aqui proseando, batendo um papo com a Gabriele Gregersen. Pronunciei direito, Gabriele? É assim mesmo? Uhum. É de origem alemã? Escandinava.
Escandinava, legal. Viking. Viking, mas que vieram para a Alemanha, então eles são imigrantes vikings na Alemanha. Interessante é que os cristãos os chamavam de bárbaros. Legal, né? Você classificar outra cultura de bárbara. Isso é para conversa para outro bate-papo. Gabriele, me fala uma coisa. Você, como cristã, como uma cidadã que professa a sua fé, que acredita no absoluto, ao pesquisar o C.S. Lewis no teu doutorado, você conseguiu manter o distanciamento necessário para a sua fé não contaminar as suas pesquisas? Pois é quase impossível falar em Lewis, que era acadêmico, estudou em Oxford e deu aula em Oxford e Cambridge, de deixar de falar da fé dele, porque faz parte intrínseca da vida dele. Então, eu não tenho como evitar esse assunto, mas eu tentei, ao máximo possível, não fazer proselitismo, ou seja, não tentar contaminar as minhas pesquisas com a fé cristã. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito difícil, porque você está muito imiscuído, muito entrelaçado com o assunto que você está pesquisando. Então, é difícil manter a neutralidade, mas eu tentei, ao máximo possível, dando voz a diferentes formas de fé que existem, né? E não fazer propaganda da minha igreja ou da minha confissão. Legal. Gostei muito, viu, dessa tua honestidade intelectual e acadêmica. Colocar com toda a transparência a pesquisadora Gabriele em relação ao objeto da pesquisa dela. Eu gosto demais de honestidade. Aliás, honestidade, credibilidade, em tempos de corrupção, é uma coisa que todos nós, independentemente de nossa fé, hoje queremos para o nosso país, para a nossa sociedade. Por falar no Lewis, nas suas pesquisas, eu queria que Posso você... só acrescentar mais uma coisa? O Lewis, ele fazia a ponte entre fé e razão, e por isso foi por isso que eu o procurei também, porque eu tentava fazer essa ponte entre a fé e a razão, e o mundo acadêmico não entende muito isso, ele acha que tem que haver uma divisão, uma contradição entre fé e razão. E como ele conseguiu fazer essa ponte, eu segui e tento fazer essas pontes também nas minhas pesquisas. Legal. Então, era justamente sobre isso que eu ia... Você quase deu spoiler na minha pergunta, quase queimou a minha pergunta. Eu queria que você contextualizasse o C.S. Lewis no tempo e no espaço, assim, quando ele nasceu, aonde ele nasceu, o período em que ele se tornou um ateu, depois ele voltou à fé dele, a formação acadêmica dele. Eu, pelo menos, tinha um conceito equivocado. Eu achava que ele era teólogo, depois você me corrigiu quando eu mandei assim, o WhatsApp, eu fico grato. Eu queria que você falasse sobre tudo isso, as influências que ele teve, o que ele influenciou, o universo acadêmico que ele frequentou depois que ele foi fazer... Ele entrou lá para Oxford, né? Por favor, fale um pouquinho sobre tudo isso. Tá, ele nasceu em 1898, em Belfast, na Irlanda, e teve a sua mãe morta aos 9 anos de idade. Isso foi uma das influências dele. A mãe tinha um papel muito forte, porque o pai era inconstante na sua vida psicológica e a mãe dava um certo lastro para a vida familiar deles. E quando ela morreu, foi um desequilíbrio total na vida dele. Ele veio de uma família anglicana, mas quando a mãe morreu, ele tinha orado para que Deus a curasse, ela morreu de câncer, mas Deus não ouviu, foi a primeira decepção dele com Deus. Depois o pai dele colocou em escolas, internatos, escolas experimentais na Inglaterra.
Então, ele teve vários traumas dessas escolas, não se deu bem em nenhuma delas. Ele foi pulando de escola em escola e tendo cada vez mais traumas com relação à escola, até que o pai resolveu contratar o ex-professor dele para dar aulas particulares para ele, tipo homeschooling. E uma dessas escolas, um desses internatos, era de um diretor cristão, era confessional. E só que ele era tão rígido que ele foi internado como louco. Depois a escola faliu. Então ele foi aí que ele abraçou o ateísmo, porque ele se desiludiu totalmente com a fé cristã. Depois de um tempo, ele conheceu uma funcionária de uma escola que era Rosa Cruz. Então, ele começou a voltar a acreditar no mundo espiritual, digamos assim. E depois que ele começou as aulas particulares, ele conseguiu entrar em Oxford. Só que aí, no primeiro ano, ele já teve que servir a Primeira Guerra Mundial, ele serviu a Primeira Guerra Mundial, nisso ele conheceu um rapaz que fez amizade com ele e eles juraram um para o outro que se um deles morresse, o outro cuidaria do pai e da mãe. No caso, o amigo tinha uma mãe divorciada. Então, ele morreu, esse amigo, e o Lewis cumpriu a promessa, cuidou dessa senhora a vida toda, até ela morrer. E a filha também, mesmo com a mesada que ele recebia do pai para estudar em Oxford. Então, ele estudou filosofia, literatura e línguas clássicas. Então, ele começou a ser professor assistente de Oxford e, depois de um tempo, ele foi reconhecido como professor titular, mas isso em Cambridge, que começou uma cadeira só para ele, de língua e literatura inglesa e medieval, inglês medieval e renascentista. E foi assim que ele continuou a sua carreira acadêmica, escrevendo livros na área de literatura e também livros teológicos, por causa da sua fé cristã. Ele se converteu graças à amizade com amigos cristãos de Oxford, como Tolkien, por exemplo. E o argumento que o levou ao cristianismo foi que Tolkien, eles gostavam muito de literatura mitológica, da mitologia, e o Tolkien disse um dia para ele: olha, você percebe que a mitologia tem uma história comum que sempre segue o mesmo modelo? Sim, disse o Lewis. E que esse modelo também está numa história que você conhece desde a infância? Sim, disse Lewis, a história de Cristo. Pois é, em Cristo o mito casou-se com o fato. Então, esse argumento convenceu ele profundamente e, mais alguns anos, ele se converteu ao cristianismo. Essas histórias você pode ler em sua autobiografia, Surpreendido pela Alegria, e em várias outras biografias que existem, como O Mais Relutante dos Convertidos, Downing. Ok. Gabriele, e o Lewis, ele gostava muito da literatura medieval e renascentista. Uhum. De que forma isso impactou o cristianismo dele? É muito interessante que assim, o fato de que dentro dos mosteiros medievais os monges filósofos buscavam aproximação com o absoluto, com Deus, através da filosofia. Isso, de alguma forma, impactou o pensamento e a obra do Lewis? Com certeza, a tal da contradição entre fé e razão,
ele encarou de frente, quer dizer, ele usava a sua razão para explicar a fé, e a fé para explicar a razão. E isso ele se inspirou nos medievais. Os medievais também tentavam fazer essa ponte. E principalmente, eles eram um cristianismo não dividido ainda. E Lewis tentou, em Cristianismo Puro e Simples, por exemplo, ele tenta fazer a ponte entre as várias vertentes do cristianismo, em um cristianismo não dividido. Então, ele tenta colocar os dogmas de fé do cristianismo que são comuns a todas as vertentes do cristianismo. Então, ele usa até uma metáfora como se o cristianismo fosse uma casa que tivesse vários cômodos e um hall de entrada. Então, e que não seria bom você ficar nesse hall, mas que você se sinta bem em algum dos cômodos, que você escolha o cômodo que lhe pertence, lhe apetece mais. Então, essa é a influência dos medievais para um cristianismo não dividido e para a razão e a fé em harmonia. Ok. Gabriele, fale um pouquinho sobre as Crônicas de Nárnia. Um pouquinho ou muito. O espaço aqui é seu, eu sei que você gosta muito. Por favor, fale tudo que você quiser sobre as Crônicas. Então, as crônicas são uma tradução do cristianismo puro e simples para o mundo imaginário. Ele tinha essa estratégia, digamos assim, de traduzir as teorias dele, as teses dele da filosofia e da teologia para o mundo imaginário. Por quê? Porque para ele a imaginação tinha esse papel de articuladora entre a razão e a fé, entre o mundo real e o mundo imaginário, entre Deus e o homem. Então, a literatura em geral, mas principalmente a literatura imaginativa, tem esse poder de articular a fé e a razão, o mundo imaginário e o mundo real. Então, a literatura é uma pequena encarnação, digamos assim, de valores do cristianismo em forma de letras. Então, as Crônicas de Nárnia são traduções, digamos assim, dos valores cristãos em uma linguagem imaginativa, em uma linguagem que envolve seres não existentes no mundo real, que envolve magia. O conceito de magia nas Crônicas de Nárnia é peculiar, porque ele tem um capítulo do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa que diz que a magia de antes da hora do tempo, que é a magia do tempo, da profunda do tempo, que é a magia da feiticeira, que é a magia do mal, e a magia de antes da hora dos tempos, que é a magia de Deus, que é o sobrenatural, que é o milagre. Então, as crônicas estão cheias de seres, de outras seres imaginativos, como seres mitológicos, animais falantes, gnomos, centauros e todos mais seres mitológicos. Ele faz até uma bagunça que o Tolkien critica muito entre os seres da mitologia grega, nórdica. Aparece o Papai Noel também, cristã, e faz uma maior bagunça, mas ele faz isso de propósito para mostrar que não são as imagens que importam, mas o sentido delas. Então, muitas vezes eu tenho dado palestras sobre as crônicas e as pessoas me perguntam sobre isso. Como é que pode um cristão usar figuras mitológicas nas suas obras e magia? Então, eu digo sempre que a Bíblia também está cheia de
de seres, de origens, de fontes não cristãs. E a feiticeira, por exemplo, ela representa o mal e o Satanás no mundo real. Então, é preciso interpretar essas figuras e aprender a se perguntar sobre a moral, a moral da história, a interpretação da história. Gabriele, e de alguma forma isso causou, ao longo das suas pesquisas no doutorado, e depois do doutorado, causou algum impacto na sua vida? Sim, principalmente a questão que eu enfrentava entre fé e razão, como eu já disse. Eu tinha muito simpatia pela filosofia, sempre fui muito introspectiva e filosofava bastante. Então, e muitas vezes eu não via espaço para isso na igreja. Então, quando eu entrei na universidade, eu busquei sempre articuladores entre o que eu acreditava e o que eu pensava racionalmente, usando a filosofia. Então, ele me ajudou a ter um caminho que ele traçou que eu podia seguir nas pegadas de Aslan, é o nome do meu site também, nas pegadas de Aslan. Desculpe, aproveite e fala o nome do teu site aí. Depois eu vou colocar, eu vou colocar na edição para o pessoal visitar o teu site. Sim, é ciaslios.com.br. O que tem lá? Tem artigos meus, tem artigos de outras pessoas sobre Lewis, a respeito de Lewis, tem textos de Lewis, tem vídeos, tem contribuições e vários materiais que você pode acessar para fazer pesquisa sobre Lewis. Se alguém quiser uma palestra sua, é só entrar no teu site, tem lá como contactar você? Tem. Legal. Me fala uma coisa, vou fugir um pouquinho aí do Lewis, entre aspas. Eu não lembro quando é que o Kierkegaard nasceu. Você se lembra? Queria saber se houve um diálogo entre o Lewis e o Kierkegaard. O Lewis leu o Kierkegaard, sim, mas não chegou a ser um estudo sistemático, mas existe uma relação, sim. Tá. Principalmente a questão do paradoxo, né? Pela segunda vez na nossa prosa, você deu spoiler na próxima pergunta. Olha que legal. É justamente isso que eu queria te falar. O paradoxo absoluto, que é o infinito, o absoluto, Deus, queira chamar como cada um chame, encarnado, na filosofia é considerado o paradoxo absoluto, o infinito dentro do finito. E quando você falou do mito como fato, eu vi o paradoxo nisso aí. Gostaria que você comentasse rapidamente para a gente caminhar para o final. Eu não estou querendo terminar essa conversa. Realmente, sinceramente, não estou querendo. Mas a gente vai ter que encerrar. Quem sabe, no futuro, a gente vai voltar a conversar. Fale um pouquinho sobre essa questão do paradoxo. Então, em vez do salto de fé que o Kierkegaard propõe, o paradoxo em Lewis é uma encarnação. Ou seja, como bom anglicano que ele foi, ele sempre buscava o caminho do meio entre duas coisas que parecem contraditórias, que parecem que não se casam, como o mito e o fato. Então, Deus e o homem. A encarnação é o modelo principal do paradoxo em Lewis, porque em Cristo o Deus se tornou homem, Deus assumiu a condição humana, tornando-se tanto 100% homem e 100% Deus, ao mesmo tempo. Então, a encarnação é o modelo que o Lewis usa para o tratamento dos paradoxos. E a literatura tem essa função também. Legal. Viu, Gabriele? Eu sempre faço uma pergunta, muitas vezes eu faço no ar, mas a maior parte das vezes eu faço em off, quando eu não estou gravando, para os amigos que eu estou fazendo. Esse canal está me permitindo fazer amigos e ouvir todos e todas, de tudo quanto é forma. Isso tem, assim, para mim tem sido muito legal.
Eu sempre faço uma pergunta. Você acredita em Deus? Eu pergunto para os ateus, para os que acreditam, pergunto para todo mundo. E algumas respostas eu estou colecionando, sem emitir juízo. Eu tenho uma amiga na Alemanha que é existencialista e não acredita em Deus. Ela me respondeu o seguinte: eu não acredito, mas eu rezo para que exista. Eu achei ótimo, achei maravilhoso. Eu perguntei para um outro se ele acreditava em Deus. Ele falou assim: eu não acredito, mas eu não falo nada em contrário, vai que exista. E falou assim: eu quero ficar bem com ele. Então, assim, essas respostas que eu tenho encontrado por aí. Teve um que me... Assim, esse já era assim, um cristão convicto, né? Ele falou assim: a explosão do paradoxo, do infinito dentro do finito, a explosão racional é uma coisa inexplicável e que não dá para verbalizar. Eu gostaria que aqueles que não acreditam, isso foi a resposta dele, se permitissem essa experiência, ficariam chocados. Então, por aí vai. Gabriele, muito obrigado mesmo. No futuro a gente volta a se falar. E eu vou colocar na descrição o teu blog, como o pessoal pode fazer para te contratar, para ouvir um pouquinho aí sobre... Eu posso responder a pergunta? Eu queria fazer para você, mas eu sei que você acredita. Pode responder. Mas posso responder citando Lewis, que ele dizia que ele acredita em Deus como acredita na luz, que não dá para ser vista a olho nu, mas através dela se vê todas as outras coisas. Muito bom, muito bom. Olha, brigadão. A gente volta a se falar no futuro, tá bom? E eu vou colocar na descrição, colocar em todos os lugares, assim, a forma que o pessoal tem para te encontrar, para convidar você para conversar sobre razão e fé. Coloca o meu e-mail, isso, coloca o meu e-mail. Fala aí qual é o teu e-mail. Gregersen@gmail.com. Depois escreve no WhatsApp, porque para eu poder escrever esse Gregson Tá aí bom. sem errar. Muito obrigado. Um abração. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.